Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que nós adentramos no teu lar através dessa live. Ao meu lado direito está o meu grande amigo, o pastor Josué Silva. Para mim é um prazer receber o servo do Senhor aqui, onde nós vamos nessa noite falar acerca da palavra de Deus dentro de um tema, pastor Josué, muito importante nos nossos dias, e nós vamos abordar sobre o tema escatologia, e vai ser uma bênção nessa noite em nome de Jesus. Vamos dar tempo para o povo entrar aí, né, pastor Josué? Isso mesmo. Bom, pessoal, paz do Senhor, é um prazer estar aqui, né, na casa do pastor Claudemir, grande homem de Deus, grande pregador da palavra de Deus. Me sinto muito honrado de estar aqui, né, na sua casa. É uma honra, principalmente para falar da palavra de Deus, né? Eu sempre acompanho, é sempre muito edificante. Nessa época de quarentena, é uma bênção. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos no assunto, né, propriamente dito, já que estendendo, né, um feliz Dia das Mães, né, mais uma vez, a toda mãe. Bom, nós estamos com um livro aqui, né, As Mulheres Desconhecidas da Bíblia, do pastor Marcelo de Oliveira. Ele é hebraísta, e também Josivaldo de França Pereira. O que vamos fazer com esse livro? Nós vamos estar sorteando, tá bom? Sorteando aí para abençoar a sua vida. O que você vai fazer? Você vai comentar aí se você quer participar, óbvio, né, do sorteio, e compartilhar. Então são as duas regras que você deve tomar para você estar participando do sorteio, tá bom? Se você é varão, pode ganhar e abençoar a tua esposa, né? E se você é irmã, você pode ser abençoado. Então comenta aí embaixo, eu quero, e compartilha essa live aí, que no final nós estaremos sorteando esse livro aí para abençoar a sua vida, amém? Maravilha, então a regra é clara, tem que compartilhar e comentar aí, né, nos comentários, eu quero participar do sorteio, amém? Nós vamos nessa noite, daqui a pouquinho dar início a esse estudo escatológico. Então nós vamos abordar acerca do arrebatamento da igreja e vamos esclarecer diante da palavra de Deus algumas dúvidas que muitas das vezes passa, né, na nossa mente. Então vai ser uma bênção no nome de Jesus. Eu quero cumprimentar meu amigo, o presbítero Leonardo Santos, mandando a paz do Senhor, que Deus abençoe. Meu amigo Adilson, que Deus abençoe. Meu primo Tiago, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Todos que estão aí, né? Uma Roseli, Deus abençoe a senhora, tá bom? Poderosamente no nome de Jesus. Vamos dar um pouco mais de tempo aí. Tem muita gente aí que vai entrar e vai participar conosco dessa live, né? Enquanto os irmãos vão entrando, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Josué, grande homem de Deus, né? Grande instrutor, ensinador da palavra de Deus, né? Muito boa concernente à palavra de Deus, e eu louvo a Deus, eu me sinto privilegiado de poder recebê-lo aqui na nossa humilde casa, né? É um amigo de muito tempo, de alguns anos, e que Deus abençoe o senhor, seu ministério, sua esposa, sua família, no nome de Jesus, amém? Amém, é uma honra. Glória a Deus. Pastor José Francisco, Pai do Senhor, meu pastor, Deus abençoe o senhor poderosamente. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos sim, vamos orar. Fazer uma oração. Logo após a gente dar continuidade aqui. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra. Pai, que nessa nós queremos te pedir que essa palavra vá, essa instrução vá de encontro a cada coração. Abençoai Deus, trazendo esperança, a cada um que trazendo está conforto para o coração de cada irmão e cada irmã. Que o teu nome nessa noite possa ser glorificado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ser honrado e glorificado na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Instruir, ó Senhor, em tempos de crise, meu Deus, de grande desespero, que o Senhor possa trazer acalento para a alma do teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos dar início a esse estudo escatológico, deixando claro aqui que nós não queremos ferir a visão, a interpretação de ninguém concernente às Escrituras,
né? Nós respeitamos toda linha de pensamento, né? Mas diante da palavra de Deus nós iremos pontuar algumas coisas aqui que com certeza vai agregar para a nossa vida espiritual. O texto básico para nós iniciarmos este ensinamento está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Se você possui uma Bíblia, vamos fazer menção dela agora, em nome de Deus. Eu peço a você que compartilhe essa live, tá bom? Nós vamos estar sorteando um livro no final dessa live, então você que quer participar, precisa compartilhar e colocar nos comentários, eu quero participar do sorteio, tá bom? João capítulo 14, verso 14, João capítulo 14, verso 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então nós vamos ler somente até aqui, pastor Josué, para que nós possamos dar início a este ensinamento escatológico na noite desse dia, pois essa doutrina é algo que muitas das vezes, pastor Josué, gera uma certa dúvida no coração de muita gente, mas nesta noite, diante da palavra do Senhor, nós vamos esclarecer algumas coisas. É um estudo escatológico, e quando nós falamos de escatologia, a palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas, né? Ou coisas que vão acontecer, né? Escatologia fala-nos acerca do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo. Então nós vamos abordar nesta noite sobre este assunto e pontuar aqui, né? Ponto por ponto, etapa por etapa, a sequência deste tão maravilhoso evento que vai acontecer, né? Para a igreja do Senhor Jesus, né, pastor Josué? Glória a Deus. Então nós vamos falar nessa noite sobre esse tema, escatologia. O capítulo 14 que nós lemos aqui de João, nós vamos ver um diálogo de Jesus com seus discípulos, né? E nós vamos observar que os discípulos estavam com o coração turbado concernente a algumas questões que estavam acontecendo ali. Então Jesus logo vai acalmar os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. E aí o Senhor Jesus vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. Nós vamos ver que Jesus deixa bem claro: eu vou preparar um lugar. E depois de eu ter preparado o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Nós vamos ver aqui, pastor José, o desejo de Jesus concernente o que ele almejava, né? O que ele tinha projetado, que era justamente levar os discípulos, levar a igreja para o lugar onde ele está também, né? Então o desejo de Jesus é nos arrebatar, para que nós possamos estar juntamente com ele. E olha o que Jesus vai dizer, né, no versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Verdade. Então nós vamos ver o desejo de Jesus em nos arrebatar, né? E nós estamos vivendo dentro de uma época, dentro de um período, pastor José, que tem muita gente que está com o coração turbado. Aliás, tem muita gente que não acredita mais no arrebatamento da igreja. Verdade. Né? Tem muita gente que está com um monte de ponto de interrogação, mas nós temos a plena ciência, a certeza que Jesus vai voltar, porque foi ele que disse. Sim. E se Jesus falou, ele há de cumprir com a sua promessa. Então, nessa noite, nós vamos abordar esse assunto, pastor José. Sim. É interessante que você falou sobre essa questão, né, tão séria aí, né, que muitas pessoas não estão acreditando mais na vinda de Jesus. Chamado por esses dois propósitos, né?
viver para a glória de Deus e aguardar dos céus o Senhor Jesus Cristo. Isso não é novidade, né? Porque nos dias de Pedro, né? Pedro vai escrever na sua epístola lá, na segunda epístola, que já nos seus dias surgiram muitos indagando acerca da vinda de Cristo, né? É igual hoje, você fala sobre a vinda de Jesus, as pessoas falam, mas desde que eu era criança que eu ouvia sobre isso e não aconteceu. Só que a gente não pode se esquecer que Jesus compara a vinda dele com dois eventos do passado, que foi Sodoma e Gomorra e o dilúvio. O dilúvio. Né? E Pedro também vai mencionar Noé como pregoeiro da justiça, que ficou 100 anos pregando o dilúvio e era tido como louco, né? Sim. Porque era algo inédito. E, no final das contas, a história está aí para demonstrar que Jesus Cristo veio. Então, assim como muitos, né, taxam os crentes de louco porque falam da vinda de Jesus, desse sumiço da igreja, né, vai ser esse fato, né? O arrebatamento de Jesus vai pegar o mundo de surpresa, mas não a igreja verdadeira. Porque a igreja, a exemplo das virgens, vai estar com suas lamparinas acesas, aguardando essa bem-aventurada esperança. O senhor falou algo aí, pastor Josué, e muito interessante. Porque o arrebatamento vai acontecer para a igreja e não para o mundo. Sim. O arrebatamento é para a igreja de Cristo. É para a igreja do Senhor. Aqueles que estão aguardando, não é para o mundo. Sim. Ou seja, quando o arrebatamento acontecer, o mundo vai estar natural, como está agora. Só que sumirá muitos cristãos, muita gente que estava em Cristo Jesus, que adorava a Deus. Então vai desaparecer, aonde vai acontecer o arrebatamento. E após isso, aí sim vai acontecer um monte de situação que as pessoas vão perceber que muita gente desapareceu. Né? O próprio Jesus fala, né, que quando ele vier, vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, e casavam, davam-se em casamento. Ou seja, alguns, pode até me chamar pessimista, pastor Claudemir, mas muitos falam assim, que antes de Jesus vir vai haver um grande derramamento, um avivamento assim, estonteante. Eu creio que Jesus, em qualquer tempo, ele pode nos avivar. Mas quando o arrebatamento ocorrer, a Bíblia fala que haverá uma situação de calmaria. As coisas vão estar totalmente comum, né? E de repente ele vem. Sim. Pastor Josué, uma grande dúvida que muita gente possui em sua mente é o seguinte. A igreja de Cristo, né? Ela será arrebatada antes da grande tribulação ou será arrebatada depois da grande tribulação? Porque nós temos aí duas linhas de pensamento. Temos muitas outras, né? Mas a gente vai focar nessas duas aqui, que é pré-tribulacionista, que nós acreditamos, nós da Assembleia de Deus acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, e também temos o pró-tribulacionista, aonde existe pessoas crentes que acreditam que a igreja de Cristo passará pela grande tribulação e será arrebatada somente no final da grande tribulação. O que o senhor pode nos falar concernente a isso? Bom, em primeiro lugar, né, respeitando a visão de cada um dos irmãos, né, nós temos praticamente, o pastor Claudio me citou duas, mas são praticamente três, né? É o pós-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pré, né? Nós, da Assembleia de Deus, pertencemos ao pré-tribulacionismo, pré-milenismo, né? Histórico, que acredita que a vinda de Jesus, ela ocorre antes da grande tribulação. Nós acreditamos nisso. O que o pós-tribulacionismo acredita? Acredita que Jesus virá depois da grande tribulação. E por que há esse entendimento? Porque não há uma distinção entre igreja e Israel. Então aquilo que se aplica a Israel faz a interpretação como se a igreja estivesse passando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem que distinguir entre tribulação e grande tribulação. É uma diferença. Porque tribulação é o que a gente enfrenta. Paulo, no seu ministério, sofreu naufrágio, sofreu pedradas, apanhou, né? Então ele vai sofrer tribulações no seu dia a dia. Até hoje a igreja, né, na janela 1040, na China, na Coreia do Norte e outros países aí, no Senegal, na África, sofrem perseguição. Mas o que a Bíblia descreve como período de tribulação, né, que a gente fala de grande tribulação, é o período de ira de Deus, né? Então a igreja ela não passa por esse momento de ira de Deus. Vamos ver um texto aqui, para não ficar na minha percepção. 1 Tessalonicenses, se você está em casa, você pode acompanhar. 1 Tessalonicenses capítulo 1,
versículo 9 e 10. Diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A palavra ira vindoura aí é erchomai, né, que significa vir de um lugar para o outro, né? Então essa ira ela já está revelada no plano de Deus que vai vir sobre a terra. Ainda em 1 Tessalonicenses 5:9, a Bíblia está falando que Jesus, em primeiro lugar, nos livra da ira que há de vir, que é essa ira de Deus que se manifesta sobre os ímpios. Capítulo 5, versículo 9, fala que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos várias passagens bíblicas, aí, por exemplo, Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 6, que vai falar sobre a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Apocalipse 4, 7 vai falar que um anjo com voz alta vai proclamar dizendo: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então essa tribulação ela vai ser manifestada sobre o ímpio, porque ira de Deus ela se manifesta sobre o pecador. Sim. Correto? Jesus Cristo, quando veio, ele assumiu a nossa culpa. Daí a justificação. Nós precisamos entender o que é a justificação. Então Jesus Cristo sofre pela igreja a ira de Deus. Logo, não tem lógica a igreja passar por essa tribulação. Essa tribulação ela também é um período de teste para Israel, como a gente pode ver posteriormente aqui. Então eu particularmente não acredito, a maioria dos irmãos assembleianos acredita também que não acredito que a igreja passa por essa grande tribulação, né? Então Jesus Cristo virá para nos arrebatar antes da grande tribulação. Então é bom estar preparado, porque a grande tribulação vai pegar muita gente aí. Pastor Josué, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, tem um versículo muito interessante que diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu acho interessante aqui, porque aqui a palavra está dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Não é na hora da tentação, sim, é da hora da tentação. Existe uma diferença aqui. Existe um jogo de palavra aqui que nós precisamos interpretar ela da forma correta. Então aqui o que nós observamos? Que o Senhor vai nos livrar da hora da tentação, ou seja, da grande tribulação. Sim. Né? Então nós, acreditando nisso, deixando bem claro, pastor José, que nós respeitamos, né, a interpretação totalmente diferente ou contrária à nossa, mas nós que somos da Assembleia de Deus, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque eu vejo, pastor José, que seria até uma injustiça da parte de Deus permitindo que a igreja passe pela grande tribulação. Né? Então, nós acreditamos nessa linha que nós somos pré-tribulacionista. Né? Então, nós vamos estudar muito sobre isso nessa noite. Você pode ter, sim, colocar aí as suas perguntas, tá bom? E na medida do possível, nós vamos estar, sim, Ministro, eu sou substituísta. Agora, o pastor Claudemir, eu não sei. Aí é outro assunto. Se a gente for entrar, a gente vai acabar perdendo aqui os assuntos. Mas eu sou substituído. Eu também. Eu acredito que Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Um outro texto, pastor Claudemir, só para a gente tentar deixar um pouco claro aqui sobre essa questão de um momento de prova aí sobre Israel. Paz do Senhor Elisângela, paz do Senhor Leonardo, cada um dos irmãos aí. Jeremias capítulo 30, pessoal, versículo de número 5 diz assim: assim diz o Senhor, ouvem-se gritos de pânicos, de pavor e não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Por que então vejo todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em momento de trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos de homens? Versículo 7. Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, certo? Mas ele será salvo. Então, nós temos que fazer esse entendimento aí,
João 1:11 é bem claro, né? Jesus Cristo veio para que era o seu, os seus não receberam, né? Então, Jesus Cristo veio, né, para exercer o seu plano ali com os judeus rejeitaram o próprio Messias. E aí a gente precisa entender que esse plano de Jesus Cristo, como a gente pode ver lá em Colossenses, a igreja era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. O próprio Paulo vai falar que a igreja é um mistério que se revelou na Nova Aliança. Então, muitas, não todas, mas muitas das profecias que é muito claro, né? Quando o texto é claro, você não precisa interpretar aquilo que é paráfrase ou metáfora ou figura de linguagem, quando aquilo que é literal. Então está falando que esse tempo de tribulação é um tempo de angústia para o povo de Jacó, né? Então vamos lá, pastor Josué. Então assim, Jesus vai vir buscar a sua igreja, né? Conforme ele mesmo declarou isso, né? Então Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que vai ser num abrir e fechar de olhos. Ou seja, vai acontecer o rápido. Sim. Tirado à força, né? Com força. Então a igreja será arrebatada. Né? Então, aí, após a igreja ser arrebatada, inicia o período da grande tribulação. Sim. Porque aí vai se cumprir o período de 7 anos, onde a igreja estará com Cristo, onde nós falamos que é a borda do Cordeiro, onde vai ter o casamento de Jesus com a igreja. Só que dentro desse período de 7 anos, a igreja estará com Cristo, mas na terra estará iniciando a grande tribulação, aonde vai ser 3 anos e meio de uma falsa paz, não é isso? Sim. Aonde o anticristo ele vai se revelar, e é interessante nós deixarmos claro que o anticristo ele só pode se revelar após o arrebatamento da igreja, porque se tem alguém que segura a entrada do anticristo no mundo, né, é a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele aparece. Diz que o anticristo sairá de um meio político, aonde ele vai trazer solução para muitos problemas. Porque o que a gente precisa entender, pastor Josué, é que quando a igreja for arrebatada, o mundo ficará em caos. Sim. Né? Acidentes. Porque quando a igreja for arrebatada, vai ter muitos crentes que vai estar dirigindo. E o que vai acontecer? A roupa vai ficar, mas o corpo desaparecerá. O arrebatamento. Vai ter gente que vai estar viajando no avião e vai desaparecer. Só vai ficar a roupa. Né? Então, caos vai acontecer no mundo. E aí esse anticristo vem durante 3 anos e meio, trazendo uma falsa paz, trazendo solução momentânea. E após esses 3 anos e meio de uma falsa paz, ele se revelará como realmente anticristo. Está lá em Daniel 9 isso, né? Daniel capítulo 9, aonde ele vai exigir a questão do sinal da besta. Sim. Que será uma identificação que você é um deles. Verdade. Faz parte do grupo do anticristo. Agora, se você não aceitar, você vai ser morto, vai perder a sua própria vida. E aí, pastor Josué, terá solução, ou melhor, terá salvação após o arrebatamento da igreja. Para aqueles que não aceitaram o sinal da besta, que vão perder a sua própria vida. Não é isso, pastor Josué? Verdade. A gente precisa entender que lá em Tessalonicenses, quando Paulo fala assim que aquele que o detém, né, o iníquo, né, que é chamado assim, não pode se revelar até que aquele que o detém, né, seja retirado do seu meio. E aí tem várias interpretações. Alguns vão dizer que é a política, outros vão dizer que é o Espírito Santo, outros vão dizer que é a igreja e outros vão dizer que é o Espírito Santo na igreja, né? Eu até concordo no sentido de que o Espírito Santo vai ser retirado na igreja, mas ele é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Então, sim, óbvio que mesmo na grande tribulação, quando houver conversão, que vai haver conversão, é por meio do Espírito Santo. Mesmo a pessoa sofrendo, mesmo a pessoa pagando ali um preço extremamente alto, isso ainda não faz da pessoa salva por obras. Ela, mesmo sofrendo, mesmo não aceitando o sinal da besta, será salvo por meio
da graça mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa questão do anticristo aí que está lá em Daniel 9:24, é interessante a gente notar que o contexto de Daniel é um contexto judaico. Sim. Daniel está profetizando ali no finalzinho do cativeiro babilônico, né, 70 anos predito por Daniel, por Jeremias já havia chegado ao fim, e aí ele recebe a visitação de Gabriel, que vai lhe fazer entender as visões que ele estava tendo do final de todas as coisas. A gente não vai entrar em detalhe aqui de onde pode vir o anticristo ou não, o sinal da besta ali, do urso, do leopardo, do carneiro, do pequeno chifre. Então a gente quer fazer aqui pelo menos um apanhado geral, para que o pessoal não fique apavorado, né, com isso que está acontecendo sobre a questão do coronavírus. Daniel 9:24 diz assim: 70 semanas estão decretadas para o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus, né? E a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas do teu povo. Então, se o pecado da igreja foi expiado por Jesus, esse texto não pode se aplicar à igreja, porque vai ser para expiar a culpa do teu povo, né? Para fazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, que provavelmente vai ser o templo que terá sido profanado ali nesse meio da grande tribulação, né? Que é uma semana profética, né? Então cada dia da semana corresponde a 7 anos. Lembrando que a nossa live aqui não é nível acadêmico, né? Porque a maioria do nosso público aqui é ovelha, né? Senão a gente vai confundir os irmãos. Sim. Então, cada semana profética são 7, correspondente a 7 anos, né? Cada dia da semana profética de Daniel corresponde a 7 anos. No meio da semana, a Bíblia fala que o anticristo vai romper a aliança que fez com Israel, e aí então ele se revelará, e aí se cumpre Apocalipse 13, que é onde está lá escrito que todo aquele que não aceitar a marca da besta, né, não pode comprar, não pode vender, não pode negociar e vai morrer. Então essa marca da besta, ela só pode ser implementada depois do arrebatamento, quando a igreja já não estiver fazendo parte da terra. Glória a Deus. Pastor Josué, então vamos lá. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, a primeira coisa que vai acontecer, a Bíblia diz que ele virá, né, nas nuvens, com poder e grande glória. A primeira coisa que vai acontecer vai ser a ressurreição dos mortos. As primícias daqueles que dormem. Ou seja, o que vai acontecer? São todos os santos que morreram na antiga aliança, quando o arrebatamento da igreja acontecer, e também os crentes da nova aliança. Quando o arrebatamento acontecer, os mortos, como o apóstolo Paulo diz, eles ressuscitarão primeiro. Não é isso? Sim. E encontrará com o Senhor nos ares, e após nós que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontrar com o Senhor. Né? Então, quando o som da trombeta tocar, né, os mortos em Cristo, independente se a pessoa morreu como, né, Pedro, né, que foi decapitado, Paulo, homens que perderam as suas vidas, que foram lançados em cova de leões, em grandes situações, que perderam mesmo suas vidas de uma forma trágica, né? Tem gente que foram assassinados, tem homens de Deus que perderam a cabeça, enfim. Quando Jesus vier buscar, né? Porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, que quando uma pessoa morre, pastor José, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Independente se a pessoa é crente, se é macumbeiro, independente. A pessoa morreu, o espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. Sim. Né? Então o espírito volta para Deus. O corpo vai para debaixo da terra. O corpo vai para dentro de um caixão e vai para debaixo da terra. Né? A alma é onde a gente guarda o sentimento, aonde será julgado, ou para bem ou para morte. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, que a alma, ela recebe o julgamento tanto para a vida eterna como para a morte eterna, junto com o corpo, não é? Porque a Bíblia diz que a alma que pecar essa, né? Então, nós temos que deixar isso bem claro aqui na mente dos irmãos, concernente isso,
né? Conforme a palavra de Deus ela nos ensina. Então, Jesus vai vir buscar a sua igreja, todos aqueles que morreram na antiga aliança e também na nova aliança, até os dias de hoje, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Sim. E depois nós encontraremos com o Senhor nos ares e teremos o nosso corpo transformado, glorificado. Não é isso, pastor José? Fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Vamos dar uma olhada lá. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 52. Deixando bem claro, irmãos, que a gente não quer debater com ninguém. O nosso propósito aqui é estudar a palavra de Deus e respeitando a linha de pensamento de cada um dos irmãos. Né, pastor José? Porque é um assunto bem polêmico, onde alguns, de repente, têm uma interpretação diferente, e o nosso papel aqui não é discutir, né? Mas assim, deixar claro. Sim. Pode ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que é perecível se revestir do que é imperecível, o que é mortal se revestir do que é imortal, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte, ou abolida foi a morte pela vitória. Então é nisso que nós acreditamos, né? Nesse arrebatamento que Jesus Cristo vai fazer com os seus santos. Então o arrebatamento de Cristo vai seguir aí algumas questões, né? Depois do arrebatamento de Cristo nós temos pelo menos 5 tribunais depois do arrebatamento de Cristo, né? Que é o tribunal de Cristo, que é onde os cristãos receberão galardão, o julgamento de Israel, né? Onde as nações serão julgadas, Daniel 12, Sim. O julgamento das nações, onde todas as nações serão julgadas, né? Antes da instauração do milênio, né? Antes da instauração do milênio, e o julgamento do diabo, das hostes, né? E o trono branco, né? Que é o juízo final ali, onde todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Daí 2 ressurreições, né? A primeira ressurreição para o arrebatamento, e a ressurreição depois ou no finalzinho do milênio ali, que é o julgamento do trono branco. O Vinícius perguntou aqui como que vai acontecer então com as pessoas que morrem durante a grande tribulação, né? Vai haver 2 arrebatamentos? Então, Vinícius, as interpretações que tem é que as pessoas, os irmãos que morrerem na grande tribulação, não vai haver um segundo arrebatamento. Eles ficarão mortos até que o milênio se cumpra, e então no final do milênio eles vão ressuscitar junto com aqueles que vão ressuscitar para perecer. Daí o livro da vida ser mencionado no trono branco, e aqueles que não estão escritos no livro da vida perecerão. Ou seja, aqueles pela grande tribulação e morrerem e forem ressuscitar juntamente com os que perecerão, vai ser constatado que o nome deles está no livro da vida, e por isso eles serão salvos, né? Então daí há essa explicação que teólogos como Nelson Darby, né, que é um dos pré-milenistas que a gente mais tem ênfase assim, vai defender sobre essa questão aí bem colocada que o Vinícius colocou. Era uma dúvida que eu tinha também, e o Dr. Nelson Darby ele vai comentar nessa linha de pensamento. Aí faz sentido. Nós não podemos taxar, com certeza, né, porque Sim. é tudo Sim. questão de interpretação, mas faz bem sentido. E aí, pastor Claudemir, beleza, aconteceu o arrebatamento, aqueles que foram arrebatados vão comparecer diante do tribunal de Cristo. O que seria esse tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é onde nós iremos receber a recompensa, não é? Glória a Deus. De tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra concernente à obra de Deus. Aleluia. Né? Então, no tribunal de Cristo vai ter o aceito de contas. Ali não é para condenar, não. E ali também não é para salvar. Ali é para dar a recompensa. Aleluia. Né? Glória a Deus. Será a recompensa, né, para todos aqueles que trabalharam na obra de Deus.
né? Interessante que nesse julgamento o critério não vai ser título, né, pastor? Não. O Tribunal de Cristo não vai estar em ênfase se você é apóstolo, se você é bispo, missionário, reverendo, teólogo, cantor. O prêmio da soberana vocação, como está lá em Filipenses 3,14, né? São para os bons servos. Sim. Servo bom e fiel. Então, às vezes as pessoas ficam correndo atrás de título, né? Teólogo A, Exato. teólogo B, mestre, doutor e etc, pregador das galáxias. Isso aqui, irmãos, é só louros dos homens, né? Às vezes, olha, escute isso aqui é muito sério. Às vezes as pessoas que serão mais honradas nos céus são aquelas que menos são conhecidas aqui na terra. É verdade. Quantas pessoas que estão por trás dos bastidores, que faz a obra de Deus, que evangeliza, que faz, assim, que tem uma vida piedosa, né, que está por trás dos bastidores, ninguém conhece, mas o céu assiste. É verdade. E são esses que serão recompensados. Então, às vezes, você recebe todos os louvores aqui da terra, vai chegar lá no céu, talvez não seja nem gari. É verdade. E às vezes você é um gari aqui na terra, mas lá no céu você vai receber grande honra. Isso é muito tremendo. O apóstolo Paulo vai dizer, pastor Josué, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e capítulo 14, verso 15, que as nossas obras serão provadas no fogo. Sim. E essas obras serão provadas no tribunal de Cristo, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro e palha, né? E aí, após isso, nós receberemos o galardão. É por isso, quem mais é dado, mais é recobrado, né? Mais cobrado, a Bíblia diz, né? E quem mais trabalha aqui para Cristo, mais receberá galardão. Não tem lógica você, por exemplo, comparar Paulo com Josué, um pé rachado. Não tem lógica, entendeu? Então, pessoal, o galardão ali no tribunal de Cristo é para recompensa. Então, se você chegar lá, só de chegar lá, pode dar glória a Deus, aleluia, né? Porque chegando lá é sinal que está salvo. Agora, o que é galardão, hein, pastor? Galardão é recompensa. Agora a pergunta é, pastor Josué, quem receberá esses galardão? Conforme Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, quem receberá o galardão serão todos aqueles que foram perseguidos pelo nome de Jesus. Quem receberá o galardão, conforme Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 3, está dizendo que são os humildes. Glória Lembra a Deus. que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes de coração, porque esses verão a Deus. Né? Quem receberá galardão, conforme Mateus capítulo 10, versículo 41, será os justos profetas, aqueles que não abriram mão de exercer a sua função, não Pastor abriram Samuel, mão. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Samuel. Não abriram mão do seu ministério profético. Doa quem doer, eles falaram, eles pregaram. Quem vai receber galardão, conforme Mateus capítulo 10, versículo 42, são todos aqueles que doaram algo, as suas vidas para Jesus, né? Que renunciaram às suas vontades, que renunciaram o seu ego, o seu orgulho, né? Quem receberá galardão, conforme Daniel capítulo 12, 3 ao 6, são todos aqueles que ensinaram a justiça, todos aqueles que praticaram a justiça, todos aqueles que continuaram firmes, pastor Josué, até a morte. Glória a Deus. Até a morte. Então, pessoal, essa questão aí só para esclarecer uma dúvida que talvez vocês tenham, se não tem eu vou gerar, é as coroas. Porque a Bíblia fala assim que uma pedrinha na coroa, como que é esse negócio? É verdade, pastor. Como que a gente faz com o Moody, por exemplo? Do Ed Limon Moody, né? Que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Imagina a coroa desse santo, né? Com 1 milhão de pedrinhas. Vai andar assim, cabeça. Então, galardão, pessoal, não quer simplesmente dizer coroas, mas honra, né? Honras. Né? Por exemplo, a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, né? Que haverá uma coroa incorruptível. Então, uma menção de coroa incorruptível. Uma coroa incorruptível. Em 1 Tessalonicenses 2,19, vai haver a menção para aqueles que ganharam almas, né? Uma coroa de alegria. Então nós temos coroa incorruptível, coroa de alegria. Já em Tiago 1,12, nós temos coroa da vida. Já em 2 Timóteo 4,8, coroa da justiça. Glória a né? Deus. E em 1 Pedro 5,4, nós temos uma coroa de glória. Afinal de contas, como que é essa coroa? Cada um vai ter uma coroa? Não, então esse galardão fala de honras, né? Para aqueles que servem a Deus, aqueles que honram a Deus, então serão honrados
É como por fosse Deus. uma empresa, pastor Josué, para a gente poder entender um pouco melhor. Sim, O perfeito. funcionário que ele se destaca, ele tem uma posição privilegiada dentro de uma Confiança, empresa. né? Sim. Né? Dentro da empresa existem hierarquias, né? Gerente, supervisor, encarregado, e assim vai, líderes, vai, assim vai. Então no reino de Deus também será isso, os galardões serão assim, hierarquias, né? Então você trabalhou, você adquiriu, você recebeu. Né? É importante nós frisarmos, pastor Josué, que existe 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que foi quando Deus fez Adão, quando Deus fez Eva, né? A inocência. A segunda dispensação da consciência, quando o pecado entrou no mundo, abriu-se a mente, né, do homem, e então deu início à segunda dispensação, que é da consciência, né, adâmica. A terceira dispensação, governo humano, que vai falar justamente dentro da dispensação que deu início em Noé, né? A dispensação noética, né? A quarta dispensação patriarcal, que deu início ali em Abraão, né? E a quinta dispensação, que é a lei, que veio por intermédio de Moisés, e essa lei durou até Jesus. Sim. Porque aí deu início à sexta dispensação, que é a dispensação da graça, aonde nós vivemos essa dispensação. E vai acontecer a sétima dispensação, pastor, que é a dispensação do milênio, que essa ainda vai acontecer. Sim. Né? Então, assim, veja que fantástico, veja que maravilhoso, né? Então nós vamos aprender muito aqui nessa noite, né? Então vamos lá, pastor Josué. Quando cumprir-se-á, quando terminar um período de 7 anos, que será a borda do cordeiro, o que vai acontecer após isso? Né? O que vai acontecer no mundo? Porque aí, depois de 3 anos e meio, vai ser a grande tribulação realmente, onde o anticristo vai perseguir aqueles que não aceitarem o sinal da besta, a ponto de matar, né? E ele vai lutar contra Israel, não é isso? Sim. Ele vai lutar contra Israel, né? Então ele vai se preparar para exterminar do planeta Terra, porque isso é um projeto de Satanás. Sim. Exterminar o povo judeu de vez. Mas é nesse período, pastor, que Jesus virá. Glória a Deus. Né? Como está lá em Apocalipse 12, né? A mulher que foge para o deserto, né? A mulher calçada do sol, é tudo metáfora, né? Uma Sim. mulher não pode se calçar do sol. Por isso que eu falei para fazer essa distinção entre o que é literal e o... Minha esposa falou para me responder a pergunta do homem. Que pergunta, amor? Minha esposa mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Eu não sei que pergunta, manda a mensagem aqui para mim. Que pergunta? Vamos ver aqui, será que é esse? Não, aí é um texto que ele mandou para o Vinícius, eu acho. Rapaz. Então, aí Apocalipse, enquanto o pastor procura aqui, Apocalipse 12 está falando da mulher que foge para o deserto, né? A mulher que foge para o deserto ali é Israel, né? Então o anticristo vai fazer perseguição contra Israel. Agora, quando a gente pega o período da grande tribulação, que eles é um negócio fora do sério. Por isso que, tipo assim, é uma prova nunca vista antes. É o derramar da ira de Deus, né? Vê aí, pastor. Será que é isso aqui? É uma... Paulo Rodrigo, meu amigo, Pai do Senhor, Deus abençoe. É pregador, ele já sabe da resposta. Ele fez Pais amigos. Tem uma pergunta. Os pais da igreja pregavam sobre o arrebatamento repetindo. Já ouvi dizer sobre que repentino, uma pergunta. Isso. Já ouvi dizer que é um pensamento que os pais da igreja, os reformadores, nunca pregaram. Nós vamos ver essa pergunta aí, pastor? Eu acho que eu entendi mais ou menos. Então, a resposta... Paulo, se você quer uma indicação de um livro para se aprofundar, você pode pegar o Manual de Escatologia, né? Esqueci como que é o nome do camarada, mas é alguma coisa Pentecostes. Então, essa doutrina assim, de pré-tribulacionismo, arrebatamento secreto, ela é nova no sentido de que a escrita, né, a formulação dela veio a público assim entre o finalzinho do século 20 e 21, com o Nelson Darby, né? Ele veio e sintetizou essa ideia do arrebatamento mais em questão acadêmica, de formular.
Mas se você pega os pais da igreja, eles acreditavam na iminente volta de Cristo. Sim, né? eles não guardaram nada. E não só a questão dos pais apostólicos, né? Primeiro século da igreja. Os pais apostólicos, né? Os teólogos ali da patrísticas, eles acreditavam nisso. Mas mais importante do que o pensamento dos pais da igreja, dos padres, né? Que pais a gente dá o nome, mas na verdade a maioria eram padres, né? Gente boa, de teologia boa. Mas mais importante que o pensamento dele ou de qualquer um é o que a palavra de Deus nos diz. O próprio Paulo se enquadrava, né, na vinda de Cristo, nós os que ficarmos vivos. Então essa ideia de iminência da volta de Jesus Cristo, ela é bíblica. Agora, sobre a questão da teoria do arrebatamento secreto, sim, ele é uma... Se a gente for ser honesto com o que a teologia nos ensina, assim, é um estudo honesto, né? Mas é recente, entre o século XX e XXI. Mas isso não faz do que um estudo recente seja descartado. Até porque, se a gente fosse fazer isso com todas as doutrinas, a Reforma Protestante ela é nova. Ela tem 500 anos, né? 517 anos. 500 e alguma coisa. 502 anos, melhor dizendo. Então a Reforma Protestante ela é nova, mas nem tudo aquilo que é novo é ruim. E do contrário a mesma coisa, nem tudo que é antigo é bom, porque já no primórdio da igreja nós tínhamos o agnosticismo surgindo ali com João. E João vai escrever ali contra o agnosticismo. Então nem sempre o fato de uma doutrina ser antiga faz dela boa. E nem sempre o fato de uma doutrina, quando eu digo doutrina que não fere os princípios bíblicos, ser nova, ela pode ser descartada. Então, espero ter sido claro aí, tá? A doutrina do arrebatamento secreto, a formulação histórica, acadêmica, ela é nova. Final do século XX e XXI. E aí, então, como a gente estava falando sobre a tribulação, o período de grande tribulação, né, nós temos um desenrolar da ira de Deus, né? Que começa com selos. Sim. São 6 selos, que o 6º selo tem uma pausa, depois o 7º vai ser aberto só no finalzinho. É a pergunta do Wellington. Os 7 livros serão abertos no juízo final? Aí, ó. Sim. Só um minutinho, pessoal. Tô com medo de... Ele está respondendo para Elisângela Silva, né? Ah, tá respondendo. É isso mesmo. Ele respondeu já para a irmã ali que fez a pergunta. Então, a gente agradece também os irmãos que puderem. Glória a Deus. Então, nós temos os selos que são abertos, está em Apocalipse capítulo de número 6 até o 8. Nós temos o primeiro selo que corresponde ao cavalo branco, que alguns teólogos vão interpretar como sendo o anticristo, né? E outros como o próprio Cristo, né? Principalmente os pastores reformados vão dizer que esse cavalo branco aqui é Cristo. Mas eu não acredito que esse cavalo branco seja o Cristo, porque tem uma outra referência àquele que vem montado no cavalo branco, que é no capítulo 19. E a gente tem uma diferença, né? O cavalo de Apocalipse do primeiro selo, ele vem montado no cavalo com arco sem flecha. Então, não pode ser... Enfim, temos alguns contrastes aí entre o cavalo branco de Apocalipse 6 e o cavalo branco de Apocalipse 19, que é Cristo. Esse é o correspondente ao primeiro selo, que fala da primeira paz, né? Daquela falsa paz que vai vir justamente com a retirada da igreja. O anticristo vem propagando essa falsa paz e etc. E a gente já vê os discursos dos políticos, né? Apelando para um governo mundial, para uma paz, para uma moeda única. A gente vê que o cenário já vai culminando para isso. Tem que ver o tempo da live, pastor. O segundo selo corresponde ao cavalo vermelho, que é as guerras que serão instauradas assim, de forma sem precedente. E aí a gente tem o terceiro selo, que é o cavalo preto. O quarto selo, que é um cavalo verde, né? Que a Bíblia fala cavalo amarelo, mas na verdade a palavra original é cloros ali, que é cavalo verde, uma referência à morte, né? Só que esse cavalo verde ele é tão tenebroso que os outros 3 nem se comparam a ele. Porque esse cavalo verde, né, que a Bíblia, nossa linguagem, vai falar cavalo amarelo, ele traz consigo todas as prerrogativas dos outros cavalos. Esse cavalo amarelo, ele traz fome, ele traz peste, ele traz guerra. Sim. Diferente dos outros 3. Isso aqui, então veja que à medida que os selos vão sendo quebrados, o desenrolar da história vai se desenvolvendo, o nível vai aumentando. Sim. O nível de tribulação e de perseguição vai aumentando, né? Então, é um negócio muito terrível. Aí nós temos o quinto selo,
né? O quinto selo que vai inaugurar a perseguição, uma perseguição desenfreada, isso está em Apocalipse 6. E o sexto selo que fala das grandes confusões no planeta. Que aí nós temos a Terra sendo abalada, nós temos vulcões sem precedentes entrando em erupção, mais do que já tem, a autoridade da Terra perdendo sua autoridade, os governos perdendo sua autoridade, uma anarquia começa a ser instaurada na Terra, o povo não começa mais a temer os governantes, como a gente já vê isso, sim, né? Nas pessoas, os protestos cada vez mais radical, as pessoas cada vez... porque agora a gente não tem a atuação direta do Espírito Santo. Então as pessoas estão totalmente desprovidas de amor próprio, de amor pelo próximo, de piedade. Então você vê que isso é só as aberturas dos selos. Aí depois vem as taças da ira de Deus, que vão ser despejadas. E aí os anjos começam a gritar ai no céu, porque o negócio é muito terrível. Nós temos meteoro que cai na Terra, que vai matar a terça parte da Terra. E aí eu fiz um cálculo rápido lá em casa. Hoje a gente tem 700 bilhões de habitantes na Terra. Um terço de 7 bilhões dá 2 bilhões e 300 milhões e algumas coisas. Então uma dessas taças de Deus é responsável, ainda que a gente creia que o arrebatamento vai diminuir bastante esse número, né? Mas se fosse hoje essa taça aberta da ira de Deus, mataria 2 bilhões e 300 milhões e mais alguns quebrados de pessoas. Então nem se compara com o coronavírus, né? Nem se compara com o que a gente está vendo hoje. Isso aqui é só um rascunho do que está preparado para aqueles que vão estar na Terra. Aí você pode pensar, nossa, mas Deus é tão mau. É porque o critério de justiça de Deus não é o nosso. Sim. A ira de Deus é a vingança de Deus pelo que fizeram com seu filho. Ninguém vai para o inferno porque mata, porque rouba uma galinha ou porque mata 6 milhões de judeus como Hitler. Aí você pensa, poxa, mas Deus vai julgar Hitler igual julga um ladrão de galinha? Sim, porque o que leva Hitler para o inferno não é o fato dele matar 6 milhões de pessoas. Davi, nas suas guerras, deve ter matado bastante gente. Então, o que leva Hitler ou um ladrão de galinha para o inferno é o simples fato da rejeição a Cristo. Daí, então, a rejeição de Cristo ser um negócio tão sério. Ninguém vai para o inferno porque faz A ou B ou C, mas simplesmente porque rejeita Jesus Cristo. Ainda que, deixa eu explicar isso aqui, o fato de você aceitar Cristo, existe a prerrogativa que você vai abandonar o erro. Então não existe essa de você falar, não, eu tenho Cristo, mas eu continuo roubando. Não. Eu tenho Cristo, continuo adulterando. Eu tenho Cristo, continuo mentindo. Não existe isso. Porque todo aquele que se entrega a Cristo e é aceito por Cristo, eu gosto de usar essa terminologia, ele muda de vida. Verdade. Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então aí, não existe meio termo. Aí depois das taças, vem as trombetas. Que aí é o passar no caldo fino mesmo. Então, tudo isso está reservado, por isso que a gente tenta aqui trazer conforto para o coração dos irmãos, explicando que a igreja não vai passar por esse momento de tamanha dor e calamidade, como a gente já fez referência aqui, que isso aqui é para testar Israel. A Bíblia fala lá em Zacarias, já vou passar a palavra para o pastor, porque eu estou falando muito. Lá em Zacarias, capítulo 14, 12, fala que Deus derramará sobre Israel um espírito de clamor e de graça. E aí quando eles começarem a clamar, já no finalzinho, quando o anticristo vier como as muitas águas perseguindo Israel, eles começam a clamar, Deus derrama sobre ele esse espírito de clamor e graça, eles clamam e aí eles vão ver o cumprimento de Judas. Judas, quando fala na epístola dele, Judas está antes de Apocalipse, Cristo vindo com seus milhares de santos. E aí, entre esses santos está a igreja. A igreja. Então, Jesus Cristo vem para a igreja, em primeira instância, arrebatamento. Depois ele virá com a igreja para livrar Israel e estabelecer o milênio judeu aqui na terra. Exatamente. Glória ao nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Qual que é a diferença do rapto e revelação? Né? Quando a gente falamos de arrebatamento, nós estamos falando que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Né? A revelação é após a grande tribulação. É a parousia, né? Exatamente. Olha só. Quanto à igreja, o que vai acontecer? Jesus vai vir com o seu noivo celestial. Jesus virá como o seu noivo celestial, a fim de levar para si o que aqui? A igreja, conforme João capítulo 14, versículo 3. Quanto a Israel, a gente precisa definir essas duas coisas. A igreja e Israel, para nós não fazer confusão. Quanto a Israel, Jesus virá como Messias, Salvador e Libertador, para introduzi-lo no milênio. Então, o reino que lhe prometeu, conforme está escrito em Isaías, capítulo 2, versículo 3. Quanto que isso vai acontecer? Quando o anticristo
todos estarão ali pronto para poder matar todos os judeus. Jesus vai vir, como o pastor Josué acabou de mencionar aqui, com os santos, que é a igreja, né? E Jesus vai se assentar no Monte das Oliveiras, né? Para livrar o povo judeu, para livrar o povo de Israel. Ali o povo judeu vai identificar que realmente aquele é o verdadeiro Messias. Glória a Deus. Aonde os olhos deles irão ser abertos e o Senhor vai livrar Israel, né? Quanto aos gentios, Jesus virá como juiz, rei dos reis e senhor dos senhores. Qual é a diferença entre rapto e revelação? No rapto é secreto. Ou seja, eu disse, conforme Mateus capítulo 24, versículo 36 ao versículo 44, aqui o arrebatamento da igreja é o rapto, é o secreto. Jesus vai vir arrebatar a igreja e não o mundo. Jesus vai vir arrebatar aqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Está injetado em Jesus, que tem uma vida de renúncia em Jesus. Então, aonde Jesus vai vir buscar essa igreja? Na revelação, tudo será público, Sim. conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Né? Jesus, no rapto, né? No secreto, Jesus virá nos ares. Né? Na revelação, Jesus virá sobre o monte, conforme a gente acabou de dizer aqui, no Monte das Oliveiras, conforme está em Zacarias capítulo 14, versículo 4 e versículo 7. No rapto, Jesus virá com os santos, né? E essa aqui é uma referência também aos anjos, Sim. conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E na revelação virá com os santos. Sim. E aí nós também estamos embutidos dentro desse pensamento aí, né? No rapto haverá profunda alegria. A alegria daqueles que foram Glória salvos. a Deus. Aleluia. A alegria daqueles que estarão com o Senhor. Bendito né? seja Deus. Na revelação haverá profunda lamentação. Ou seja, as pessoas irão identificar que o arrebatamento aconteceu e muita gente ficou. Né? Por isso que Jesus disse, no meu nome, muitos naquele dia virão, no meu nome eu preguei, no meu nome eu profetizei. Né? E o Senhor vai dizer, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Né? Então, nós precisamos ter essa mentalidade diante da palavra de Deus e entender, pastor Josué, que o arrebatamento para acontecer não presta mais nada, não falta mais nada. Né? Para o arrebatamento acontecer, não falta mais nada. Aí as pessoas pegam um versículo. Vigia, hein, irmão? Ó, vigia. Eu vou ler até aqui para os irmãos entenderem. Pega um versículo que está aqui no livro de Mateus, capítulo Glória 24, a Deus. verso de número 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Tem muita gente, pastor José, que acha que Jesus só pode vir buscar a sua igreja quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo. Só que aqui, esse versículo já esclarece para nós que esse evangelho é o evangelho do reino. E não é o evangelho da graça, porque nós estamos no evangelho da graça, no período da graça. O evangelho do reino será pregado no milênio, pelas duas testemunhas. Né? Então, depois que o evangelho do reino ser pregado, o evangelho do reino, após Jesus ter vindo, depois do milênio acontecer, aí sim virá o fim, né? E aí iniciará a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso, pastor José? Isso mesmo. Só para complementar o que o pastor Claudemir fala, o arrebatamento é uma coisa secreta para a igreja. Ele virá como um ladrão, né? Jesus fala assim, ele virá como um ladrão, né? Ele fala, se o pai de família soubesse aqui vigília, haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria ninguém minar a sua casa. Assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Então, em primeiro lugar, algumas lições que a gente pode tirar daí, pastor. Ele vem como ladrão. Em primeiro lugar, eu já fui assaltado. Não é um negócio muito bom, é um negócio ruim, viu? E o ladrão não me mandou mensagem, nem ligou pra mim falando... Mandou WhatsApp, não? Não. Fala assim, Josué, tal dia aí, 4 horas da madrugada, eu vou te encontrar ali na esquina e vou te assaltar. Ele não mandou mensagem, né? Mas a gente já sabia que estava passivo de acontecer um assalto. Acontece com qualquer um. Então o ladrão, ele em primeiro lugar, vem sem você estar esperando. Segundo lugar, quando um ladrão invade uma casa, ele não invade casa para levar lixeira.
Não. Nunca vi um ladrão invadir uma casa para levar lixeira. Ele vai levar o quê? Vai levar relógio que tem valor, vai levar aliança, vai levar colar, vai levar coisa que tem valor. Quando Jesus Cristo vier, ele não vai vir levar gente que está desconcertado, não. Ele vai vir levar um povo santo, zeloso de boa obra, diz a palavra de Deus. Em terceiro lugar, um ladrão quando vem, ele não senta na sua mesa, vai tomar um café, comer o lanche, esperar você se preparar para ser assaltado, não. O ladrão quando vem é com pressa. Então a gente tem que ter em mente que o arrebatamento é assim, vai vir rápido, não vai dar tempo de se preparar e ele vai levar gente que tem uma vida piedosa. Isso é arrebatamento. A segunda vinda de Jesus ela é precedida por sinais. Olha o que diz Mateus 24, 29 e 30. E logo depois das aflições, quais aflições? 7 anos de tribulação. Daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas. Então veja que tudo isso está anunciando alguma coisa. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, que é parousia, a vinda visível. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como que isso vai acontecer? Eu estou aqui na casa do Claudemir e nós temos 20 pessoas nos vendo ao mesmo tempo. Tecnologia. Quando Jesus Cristo vier para se assentar no Monte das Oliveiras, o mundo inteiro estará focado em Jerusalém. Todas as mídias do mundo digital, televisão, vai noticiar isso. Então todos os olhos os verão. É nesse sentido. Antigamente eu pensava que a gente ia ter um holograma de Jesus aqui em São Paulo, um outro holograma em outro lugar. Não. Mas através da tecnologia. Lembrando que os profetas, eles usavam a linguagem que eles entendiam para descrever de forma assim, meio que obscura, mas que pudesse revelar aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra. Então tem essa distinção aí entre arrebatamento e vinda do Senhor Jesus Cristo. O senhor está falando aí, pastor Josué, sobre os sinais, e é interessante nós falarmos que todos esses sinais antecedem a vinda de Cristo, né? O falso Cristo. O que seria uma pessoa, um falso Cristo? Todo aquele que pega, né, e ensina algo que não está na Bíblia. Sim. Já pode ser considerado como um anticristo. Sim. Né? Então, o anticristo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso para Timóteo. Ó, cuidado com os anticristos, né? Para que ele não possa realmente entrar na sua mente e desvincular tudo aquilo que você aprendeu de mim, Timóteo. Né? Cuidado, pregue a palavra em tempo e fora do tempo. Né? Nós vamos ver guerras, rumores de guerras, conforme está em Mateus capítulo 24, 6. Isso a gente já temos visto todos os dias acontecendo. Nação contra nação, conforme Mateus 24, 7. Nós temos visto isso acontecer. Fome, terremoto, conforme Mateus capítulo 24, versículo 7 também. Falsos profetas. Assim diz o Senhor, no nome do Senhor, sendo que Deus não falou nada. Esses dias profetizaram 3 dias e 3 noites de escuridão, né? Pois é, e por isso que tem muita gente frustrada, porque existem falsos profetas, né? A multiplicação da iniquidade, conforme Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e isso nós temos visto, a pandemia está aí. Sim. Muitos que serviam a Deus já não estão servindo mais. Muitos que diziam ser fiéis a Deus, já não estão sendo fiéis. Então isso é a multiplicação, é o pecado. A ciência multiplicada, conforme você acabou de falar aí, e isso foi comprovado também pelo livro O Profeta Daniel, capítulo 12 e versículo 4, como o profeta Naum também profetizou, capítulo 2, versículo 3 e 4, o próprio Isaías também mencionou no livro Isaías. Aliás, Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque foi o mais que profetizou concernente a Jesus, o seu nascimento, sua vida, sua morte, né? Isaías capítulo 60, versículo 6 fala sobre isso. Dia de Noé, que é justamente essa confusão. As pessoas estão vendo os sinais, mas estão desapercebidas. Estão pregando sobre arrebatamento, mas as pessoas estão nessa linha de raciocínio. Ah, Jesus não vai vir. Ah, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Eu ouço falar desde o tempo da minha bisavó. E existem 2 métodos de encontrar Jesus, né? A morte, né? E o arrebatamento então, mesmo. Você tem que viver uma vida de santidade e piedade, né? É o arrebatamento coletivo e o arrebatamento individual. É a morte. Né? A morte
também é o arrebatamento. Sim. Né? Já é o caminho mais próximo para você estar e ressuscitar com o Senhor, conforme Paulo vai dizer. E a volta dos judeus à Palestina, isso nós temos visto isso já acontecer. Né? Então nós temos visto isso já acontecer, pastor Josué. Nós temos visto também, conforme sinais que vai falar acerca de Cristo, pessoas adquirindo riquezas, não que seja pecado, mas as pessoas estão dando prioridade mais aos bens materiais do que à riqueza espiritual. Nós temos visto isso, né? Então nós temos visto a apostasia também acontecendo, aparecimento de zombadores, pessoas que estão ouvindo a verdade, mas estão zombando da verdade. Né? Então nós temos visto isso acontecer. E tudo nos mostra, pastor Josué, que Jesus já está às portas. Glória a Deus. Né? Sim. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não é isso? É interessante que Paulo fala aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, né? E o capítulo 4, finalzinho ali, ele vai falar que consolai-vos com essas palavras. Né? Que palavras? As palavras de que o Senhor voltaria, ao ressoar da trombeta, dada a voz do arcanjo, ao alarido, ele voltaria para arrebatar o seu povo. E que isso seria palavra de conforto e de consolo. Então, arrebatamento, Apocalipse, né? Tem gente que fica com medo de ler Apocalipse. Quando fala Apocalipse, já se arrepia todo. Mas o que a palavra de Deus nos fala é que a esperança escatológica, independente se você é mid, pré ou pós, independente disso, aqui é o de menos, a esperança é de você saber que o final da história vai ter um final feliz, porque quem escreveu o final da história foi Deus. Né? Não foi os Illuminatis, como as pessoas ficam aí, né, assistindo canais assim, que fica trazendo notícias, que de fato algumas são reais, que vai trazendo pavor e fala, não, é a agenda globalista. Os Rockefellers, os Rothschilds, né, que são as famílias... Você falou difícil agora. Quase falar línguas estranhas. As famílias que governam o mundo e etc. É mensagem subliminar nos Simpsons, é mensagem subliminar não sei aonde. O pessoal fica apavorado. Como se quem tivesse o controle da história, pastor Claudemir, é essa agenda mundial aí. Esquerda, direita, não sei quem que tá certo. É uma briga sem fim. Mas vocês esquecem que dentro da agenda do homem tem a agenda de Deus. Olha o exemplo de José. Os irmãos traíram ele, jogaram dentro do poço, ele foi vendido como escravo, acusado de estupro, caiu dentro da prisão, foi esquecido pelo copeiro, no final chegou ao trono. Quando os irmãos foram lá pedir perdão para ele, ele falou, não, levanta, porque o que vocês me intentaram como mal, Deus transformou em bênção. Então dentro da agenda dos governos, dentro da agenda do homem, tem a agenda de Deus. Essas coisas tudo está dentro da agenda de Deus, e quem está no final da história é Deus, irmãos. É Deus quem tem a última palavra para cada um de nós. E aí talvez você esteja se perguntando, poxa, mas como que vai haver então conversão nessa grande tribulação? Essas duas testemunhas querem entrar nessa questão agora? Vamos entrar já para a gente poder caminhar para o final, pastor, porque a gente já está 1h30. Meu Deus do céu. 1h30. E esses 19 estão aí. Glória a Deus. Então, pessoal, para a gente ir correndo para o fim, como que vai haver então essa questão da salvação aí na... Ai, Jesus, perdão. Como que vai haver salvação na grande tribulação? A Bíblia vai falar de duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 1 ao 13. Nós não vamos ler para ganhar tempo. Depois você pega a sua Bíblia e já lê tudo de uma tacada só. Gleison, Deus abençoe, Vasco, tu é bênção. E aí você pega do versículo 1 ao 13 de Apocalipse 11, vai falar de duas testemunhas. Alguns falam que vai ser Elias, outros que vai ser Moisés e outro que vai ser Enoque. Não temos certeza, porque Enoque foi trasladado, Elias subiu no redemoinho de fogo, e a Bíblia diz que Moisés foi sepultado. Mas quem que disse? Quem que disse foi o escritor de Deuteronômio. Moisés não ressuscitou para escrever que ele foi morto. Então Moisés sobe no monte, né, e não desce mais de lá. Quando Moisés vai subir, ele avisa para alguém, Deus me chamou lá para cima. Quando Moisés sobe, ninguém acha o corpo dele, qual que é a conclusão? O Senhor o sepultou. Tanto que a Bíblia vai falar que Miguel e Satanás contenderam pelo corpo de Moisés, ninguém sabe onde está. Então não sabemos. O que sabemos é que a Bíblia dá descrições dessas duas personagens. Eu acredito que talvez seja Moisés. Eu acredito, tá, irmãos? Não estou dizendo que é a Bíblia que diz, eu que penso.
que talvez seja Moisés e Elias por causa das descrições, porque fala que essas duas testemunhas, no tempo das suas profecias, que serão os 3 anos e meio inicial da grande tribulação, eles terão poder para ferir com pragas, eles terão poder para fechar os céus para que não chova, e para que ao abrir da sua boca venha fogo que consuma aí as pessoas que querem ir contra ele. Essas duas personagens poderiam ser Moisés e Elias pelo simples fato de que eles vão profetizar para judeus, certo? E quem que são os dois pilares principais na cultura judaica que tem todo o respeito até hoje? Moisés, representando a Torá, que é a lei, né? E Elias representando os profetas. Então eles seriam totalmente aceitos pelos judeus. E quem que são esses judeus? São os 144 mil, que vão ser os responsáveis por terminar de evangelizar o mundo na grande tribulação. E aí um detalhe que eu achei bem interessante sobre esses 144 mil, né, que estarão na grande tribulação, é que tem 2 descrições para eles. No capítulo 7, versículo 1 ao 8, os 144 mil tem a referência lá de que eles são selados de Deus, ponto. Apocalipse 7, 1 a 8. Depois dê uma olhada lá. Esses 144 mil são os selados de Deus. As 2 testemunhas aparecem no capítulo 11 e depois há uma referência novamente aos 144 mil no capítulo 14, versículo 1 ao 4, como os selados de Deus e do Cordeiro. É interessante notar que eles só são referendados como selados do Cordeiro depois que as 2 testemunhas se revelam para pregar o Evangelho. Então, provavelmente, esses 144 mil serão evangelizados no período da grande tribulação e vão terminar de evangelizar a terra, né? E aí, as pessoas que ficarem aqui vão ter que passar por grande tribulação e serão salvos. Então, a gente está chegando aqui no final e eu quero dar minha última palavra aqui antes da gente fazer o sorteio, dizendo que o céu não se compara a nada. Quero falar para você que o céu também não é casa de repouso. Porque tem gente que fala assim, não, vou chegar no céu com minha rede. É verdade. Vou armar minha rede na árvore da vida. Sossegado. Me balançar, tomando água de coco. Não, irmão, lá não é casa de repouso. O céu é lugar de movimento. E nós vamos estar em um corpo glorificado. Nós vamos a Bíblia fala que lá vai haver reis, sacerdotes que serviram. Irmão, se a terra é um lugar magnífico, eu fui para Natal há uns 3 anos atrás com minha esposa, um negócio fantástico, lindo demais. A terra tem lugar fantástico e é corrompida. Imagine o céu onde habita a justiça. É um lugar indizível. Então é isso que nos revela. O céu enche de brilho os meus olhos. E eu quero falar que é para lá que a gente vai, irmãos. E outra coisa, o inferno, isso aqui é frase de Hernandes Dias Lopes. O inferno é Deus dando para o homem o que o homem sempre quis em vida. O quê? A ausência de Deus. Como que alguém vai querer ir para o céu se não gosta de santidade, se não gosta de perdão, se não gosta de adorar a Deus? Então a pessoa não vai se adaptar no céu, porque o céu é um ambiente de glória, alegria, é um ambiente de perdão, é um ambiente de plenitude. Então o céu nada mais é uma das maiores recompensas que Deus tem para nos dar. E o inferno é a resposta de Deus ao homem. Eu estou te dando aquilo que você sempre quis em vida. Então se você está ouvindo essa palavra aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, a palavra que eu tenho para te dar é essa. Deus, ele está te dando oportunidade. Ele está falando, olha, a história está aí para todo mundo. Nós temos livre acesso à palavra de Deus, à Bíblia. É a âncora da nossa alma, como diz lá em Hebreus, né? A âncora do crente não é para baixo, é para cima. Fincada no mais interior do véu, onde habita a justiça, que é onde está o trono de Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para Jesus. Estou falando para você voltar para a igreja A, B ou C, volte para a palavra, volte a orar. Em tempo de crise, de pandemia, é Deus dando oportunidade para o povo buscar a Deus. Não pare de buscar a Deus. Aprenda a dividir um pouco do seu tempo. Tem pessoas que tristemente ficam o dia todo assistindo série de televisão e aí o que cada um faz com a sua vida não cabe a mim. Mas tire um tempo para Deus, busque a Deus, porque através dessa live, olha que coisa interessante, ficou 20 pessoas do início ao fim dessa live aqui, ouvindo a palavra de Deus. E a gente não está aqui em busca de aplauso, de ter like. Não, isso aqui é o de menos. Jesus ficou meio-dia num sol da Palestina pregando para uma mulher. João 4. Então quem somos nós para querer multidões? Nós queremos ir para o céu e não queremos chegar lá sozinho. Pastor Josué, você falou sobre a vida eterna. Meu pastor presidente, inclusive um grande abraço ao meu pastor presidente, pastor Wildes Duarte Santos. Posteriormente pode ser que ele assista essa live. Quero deixar a paz aqui registrada ao servo do Senhor, meu pastor presidente. Ele falou uma coisa uma certa vez e eu concordei com ele.
E ao decorrer do tempo, eu pude analisar que é uma pura realidade. Claro. Por quê? Porque ele falou que a vida eterna, ela inicia quando a pessoa nasce. Por quê? É você que escolhe para onde você quer ir. Não é isso? Então, enquanto você está com vida, você decide. É isso mesmo, irmã Rosângela. Né? Só pelo sangue. Você decide para onde você quer ir. Né? A vida eterna, ela existe. Pastor Josué, de repente você tiver uma outra visão, você pode concordar e dar a sua visão. Mas a vida eterna, existe dois tipos de vida eterna. Com Deus e sem Deus. Sim. Né? Então, assim, quando o Senhor fez Adão, Deus falou para ele concernente que ele poderia comer da árvore do jardim, mas aquela que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia. Jesus estava dando ali o livre-arbítrio, o direito de escolha. O que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? É justamente, não é eu ficar olhando para alguém que está falando em mistério e eu ficar zombando. Não, blasfêmia do Espírito Santo é justamente quando eu tenho a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador, quando eu ouço a palavra de Deus e eu ignoro isso. Por quê? A partir do momento que eu ignoro a palavra de Deus e não aceito, logo não tem salvação para mim. Sim. Porque só tem salvação quando eu confesso, como o apóstolo Paulo vai dizer, com o teu ouvido você ouvir, com o seu coração crer e com a boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente sereis salvos. Então, isso, no meu ponto de vista, eu acredito que seja blasfêmia do Espírito Santo, porque não tem salvação, não tem perdão, né? Jesus disse, se pecar contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho, Jesus tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Verdade. Então eu acredito que inclui dentro dessa linha de raciocínio, dentro dessa lição maravilhosa. Eu aprendi muito com o pastor presidente, o Wildes, quando ele falou concernente a isso, que a vida eterna ela inicia quando você nasce, porque ali começa a sua trajetória. Né? Então assim, Deus, ele nos ama tanto, pastor, que ele prefere que a gente vá para o inferno por escolha nossa, do que ir para o céu forçado por Deus, por Jesus. Por quê? Deus tendo todo o poder, ele poderia obrigar todo mundo a ir para o céu. Ou amá-lo, né? Sim, mas só que Deus é tão amoroso, Deus nos ama de uma tal forma, que ele nos dá o direito de escolha. Decida. Jesus disse isso, irmã Elisângela. Jesus disse, ó, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Sim. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E aquele, né, que crê em mim será salvo. Então, isso tudo é direito de escolha. Somos nós que decidimos. Somos nós que escolhemos. E eu falo aqui nesta noite para nós finalizarmos essa live. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está distante do caminho do Senhor, não é tempo mais de ficar cocheando entre dois pensamentos. A palavra de Deus foi exposta, que foi pregada. Né? Então você não pode falar que você não aprendeu, que você não ouviu a palavra. Né? Então o Senhor está te alertando nesta noite, para que você possa voltar. Como filho pródigo, volta para a casa do Pai. Amém? Queridos, quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, só agradecer a todo mundo aí que participou até aqui. Desejar o bem-vindo ao pastor Tiago, que entrou agora. Depois volta lá e vai assistir tudo aí, que foi bênção para a glória de Deus. E aconselhar os irmãos a se aprofundarem mais na palavra de Deus, né? Aproveita esse tempo aí de quarentena para ler um bom livro, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque é nela que a gente encontra consolo. Posso contar um testemunho aqui, pastor? Conte. Irmão, o negócio é um negócio terrível. Ontem à noite eu tava meio... não sei se minha esposa tá online, ela tá aí para comprovar. Eu tava lá meio angustiado, né? E eu falei, meu Deus, que coisa, que prova. Eu tava precisando de uma quantia de dinheiro. Irmão, isso aqui é para crente, hein? E aí eu peguei a Bíblia. Tem uma Bíblia lá que ela já tá com a capa um pouquinho gasta. Eu tinha deixado ela de lado para não usar ela, porque eu só iria usar depois que encapar ela, né?
E aí eu peguei a Bíblia para ler alguma coisa relacionada à esperança, e quando eu abri a Bíblia, eu vi um envelope lá, um envelope branco. Aí eu peguei o envelope, dei assim para minha esposa, para ela guardar na estante. E a minha esposa olhou assim e falou, tem alguma coisa nesse envelope. Eu falei, não acredito. Aí quando ela abriu, tinha um valor lá, irmão, uma quantia em dinheiro. Olha lá, minha esposa tá online para confirmar, Tamires. E a gente abriu o envelope, tava o dinheiro lá dentro, lá, irmãos. Deus. Então Deus, ele nos surpreende, né? Deus, ele cuida da gente em cada um dos detalhes. Então, queria contar isso para você. Se você tá passando por um momento de dificuldade, creia, porque Deus, ele tá vendo. Ele sabe do que você precisa, tá bom? Agradecer ao pastor Claudemir, é uma honra estar aqui, a Bárbara. E que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer o sorteio agora do livro aqui. Pastor Josué, nós temos... Ó, eu acho que vai ter mais gente que vai compartilhar, porque nós só temos 3 pessoas. Só 3 pessoas compartilhou, irmão? Foi isso? Ó, irmãos, vamos falar aqui o que acontece. Pastor Josué, ele trouxe um livro aqui para sortear para os irmãos. O nome do livro é Mulheres Desconhecidas da Bíblia. Mulheres que marcaram história na Bíblia. Aqui vai falar sobre a biografia de cada mulher, a atitude dessas mulheres. As lições. As lições. E aqui você vai aprender muito. E até para comemorar o Dia das Mulheres aí, né? Seria bom uma das mulheres ganhar. Então, qual que é o requisito para você ganhar isso aqui? Participar desse sorteio. Primeiro, compartilha. Compartilhou, vem aqui nos comentários e coloca eu quero participar do sorteio. Por enquanto, nós temos 3 nomes somente aqui, que é o Leonardo, a Dayana, que é minha prima lá da Paraíba. Já pensou se ela ganhar? Como que a gente vai mandar? E o Thiago também. A Tamires falou que tem 19 compartilhamentos. Mas aí comentem aqui embaixo, eu quero, entendeu? A Rosângela. Vamos lá, vou marcar o nome daqui. Rosângela. Beleza, vai falando aí quem quer participar do sorteio. Temos 19 compartilhamentos, é o número de pessoa que está online, né? A gente está entre 19 e 20, então a maioria do pessoal compartilhou. Só comenta aí embaixo se você quer participar do sorteio, que às vezes a gente sorteia para alguém que não quer e a pessoa não vai nem ler o livro. Então compartilha aí embaixo aí, né? Não, quem ganhou foi o irmão Leonardo ainda não, a gente não sorteou. Olha lá, a Rosângela Ângelo, tá o nome dela aí? Não, vou colocar o dela. Vamos lá, aqui. Rosângela Ângelo, glória a Deus. Enquanto isso, vai dando glória a Deus, vai orando aí para Deus abençoar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um outro livro aqui, deixa eu ir fazendo a propaganda aqui, numa outra live aqui, eu não sei se comigo ou com outra pessoa, não importa. O pastor Claudemir vai estar sorteando esse aqui, o Iago também, Iago Karen, a cultura judaica. Irmãos, esse livro aqui é bom, é muito fantástico. É do hebraísta chamado Marcelo de Oliveira, pastor Marcelo de Oliveira, grande homem de Deus, né? Prefaciado, irmão, em memória Isaltino Gomes Coelho, grande homem de Deus, homem de Deus. E aí, olha, deixa eu ler aqui o sumário do livro. 4 espécies, 4 tipos de judeu, 4 filhos de Hagadá. O que é isso, pastor José? Ora aí para você ganhar esse livro. O rei Salomão responde os enigmas da rainha de Sabá, e esse capítulo aqui é fantástico. O Evangelho de Gênesis, esse aqui é fora de série. O Evangelho em Gênesis. A origem do nome de Jerusalém, os mistérios de Abraão e Terá. E aí nós temos um capítulo aqui chamado Devarim, as 10 palavras, o Ceder de Pechar, Querir a Torá. E aí algumas questões da cultura judaica aqui. Numa próxima live o pastor Claudemir vai estar sorteando para você. Então não deixe de acompanhar esse homem de Deus aqui. Vai lá no canal dele no YouTube também. Tá bom? Divulga o seu canal aí, pastor. Nós temos um canal também no YouTube, irmãos, chamado Saudações Josué Silva. Lá nós compartilhamos livros, né? Fazemos dissertações de livros, introduções do livro, fazemos pregação, estudo. E atualmente eu estou estudando escatologia. Então a gente está fazendo sobre essa questão escatológica aqui detalhadamente. Eu tenho 3 vídeos primeiros lá explicando o que é essas visões pré-tribulacionista, midi-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. E lá eu explico a origem do pré-tribulacionismo, enfim. Então você entra lá, Saudações Josué Silva, se inscreve lá, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. 27, ó, glória a Deus, 28. O pessoal tá entrando aí. Quem quiser participar do sorteio, compartilha e deixa o nome. Tô colocando o nome das irmãs, dos irmãos que estão querendo participar. Eu, a minha esposa tá me auxiliando aqui.
E nós estamos colocando. Quem mais aí quer participar do sorteio? Comenta aí, a gente já vai fazer o Coloca sorteio. aí que eu estou escrevendo A aqui. última foi a Fabiola Adriano. Sinomar, rapaz, querido, Deus abençoe você. Nós vamos chamar a Raquel para poder Fazer o sorteio aqui. tá pegando aqui. A gente vai colocar numa sacola. Vai ser tudo ao vivo aqui. Gente, entra lá no nosso canal. Nós temos vários vídeos interessantes que vai abençoar a sua vida, tá bom? PR Claudemir Júnior, Pastor Josué Silva, tá bom? E vai ser bênção no nome de Jesus. Tem mais alguém que vai participar do sorteio? Tem 30 pessoas ao vivo. Se você tiver sua dúvida, pessoal, pode deixar. A gente talvez tenha pegado algum ponto aqui que não tenha tocado. Então você pode deixar sua dúvida aí também nos comentários e no decorrer da semana a gente vai respondendo aí. Vinícius Augusto. Põe o meu aí. Você compartilhou, Vinícius? Vinícius compartilhou. Minha esposa falou que tem mais de 20 aqui. Ele compartilhou, tem que compartilhar. Ó, Miriam, Maria. Chegou a profeta aqui para sortear. Miriam, Raquel vai pegar o chinelo. Maria. É isso? Glória a Deus. Vinícius. Quer anotar aqui? Vai mostrando, vai falando do livro aí. Esse pastor. livro aqui, pessoal. Quem é Zípora? Jael, ela matou um camarada com estaca na cabeça. Como que você vai extrair lição de uma mulher que mata um cara com estaca na cabeça? O cara pediu livro aqui. água, ela deu leite, não foi isso? Foi isso mesmo. Quem mais? Para eu escrever. A Raquel já tá aqui para poder fazer. Quem mais quer participar do sorteio? Coloca aí, eu quero, e compartilha a live. Meu tio também, Ele compartilhou? Eu também tô aqui. Eu tô aqui. Tá, espera um pouquinho, tá? Que você já vai... 15 mulheres, irmãos, da Bíblia aqui assim, ó, que não é tão falada, né? Eu já vi, irmãos, em culto. A Carla, já coloquei, viu, Carla? Você aqui. Quem já colocou aí, a gente já pôs, tá bom? Às vezes no culto dos irmãos, os irmãos têm dificuldade para pregar sobre mulher. É verdade. Você vai no culto de irmão, o irmão vai falar de Davi derrubando Golias. Não que eu esteja desprezando a revelação da palavra de Deus. Mas é bom você conhecer as mulheres, que Deus vai iluminar o entendimento da gente para poder pregar sobre mulheres para mulheres, né? Tem mais alguém? A gente vai sortear, pessoal. Podemos sortear? Tá aqui, ó. Aqui a Raquel aqui, ó. Posso virar o Tá celular, aqui. pastor? Pode. Vem cá, filha. Eu vou trazer ela pra cá. Você vai pegar A profetiza. um papelzinho daqui de dentro. Tá bom? Pai, olha. Vai. Minha chinela caiu. Tá, depois você pega o chinelo. Pega um papel. Pega um papel. Pega um papel. Pega um. Só um. Toma. Ó, ela pegou o papel. Agora sim. Senta aqui. Obrigado, Raquel. Quem será o ganhador? Oh, meu Deus. Quem ganhou? Quem ganhou? Ah, peraí. Tem a Gabriela, ó. Acabou de colocar aí, eu quero. E aí? Coloca aqui e sorteia de novo, só tem mais uma. Vai, a última, irmãos. A última. A gente vai colocar a Gabriela aqui por último e fazer mais um sorteio. É a última, encerrou. Quem colocar agora, Visto quem foi que ganhou. fica pra próxima aí. Gabriela Longo. Vou colocar Eu aqui. não consigo ver. Tô colocando o nome da Gabriela. É a mãe da Vitória. Esposa do Iago. Pai, Fabiola, eu também já coloquei aqui o seu nome, tá bom? eu não consigo ver. Gente, vocês gostaram dessa live? Vamos lá. Vem cá. Se não gostaram, é o que tinha pra hoje mesmo. Vamos lá. É Peraí. raridade mesmo. Tá, vamos lá. Vai. Pega um. Pega lá, pastor, para poder o pessoal saber que... Pera aí, filha. Ó, pessoal, a Raquel que vai pegar. Hein? Vai, pega lá um papel. Ela tá olhando pra cima. Não, você pegou dois, pega só um só. É muito suspense, gente. Pronto. Pegou, tá aqui pro pai. Bonitinho. Obrigado. Vamos ver. Ai, Jesus. Eita, Jesus amado. Esse nome é grande, hein? Essa pessoa vem de longe, varão. E agora? É da Paraíba? Papai, consigo ver. Ah, é de longe, hein? Quem foi que ganhou?
Vai ter que enviar pelo correio. Meu Deus. Eu ganhei. Não, foi você não. Quem ganhou foi a Rosângela Ângelo. Ei, nós vamos pra praia! Aqui, ó. Agora o Claudemir vai ter que ir pra praia. Olha só, Rosângela, você ganhou. Rosângela, você ganhou esse livro aqui, ó. Repete o nome da irmã? Rosângela Ângelo. Olha lá, é meu, kkk. É Nós seu. vamos pra praia! Ô, Rosângela, é o seguinte, para eu levar esse livro até você, você paga minha gasolina, que eu vou aí o final de semana que vem. Olha que bênção. Não, mano, não pode ficar na quarentena. Deus abençoe você. É seu, tá bom? Tá aqui, é seu, o seu livro, Mulheres Desconhecidas da Bíblia. Vai ser edificada, muito bom. Vai edificar. Na próxima live nós vamos... Esse aqui, ó. Nós vamos sortear esse daqui. Cultura judaica, cultura e mistérios da cultura Isso aqui é judaica. muito bom. As fascinantes. E vai ser bênção. Gente, Deus abençoe, tá bom? Quem não compartilhou, compartilha essa live, tá bom? E seja abençoado por esse estudo maravilhoso. Pastor José, Tamo junto. obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Cresci muito em conhecimento através Eu também. né, Benção, da vida benção. do Senhor, através da palavra. Que Deus abençoe todos vocês. Vem cá. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Olha lá. Pai Senhor, gente, boa noite. Glória a Deus. Vamos orar. Nessa oração eu quero apresentar a vida da Carla, que é uma moça que trabalha com a gente lá na empresa. E hoje ela não foi trabalhar devido a ela não estava muito bem. E aí foi pedido pela Kelly para que nós Na pudéssemos próxima live, orar. outro sorteio, Fabiola. Na próxima live. Próxima live, ok? O próximo sorteio, Fabiola. Deus abençoe. Tá doida pra ganhar, né? Deus abençoe. Deus abençoe meu amigo Gleison Araújo. Deus abençoe a Cada um sua dos vida. irmãos aí. Deus Todos vocês que compartilharam, todos vocês que comentaram, nós esperamos que este estudo venha servir de A hora muito for, né? aproveito. Passa muito Nós rápido. iniciamos 8 horas, não, 7h30. Foi. E agora são 9 horas em ponto. Né? Tá noite. Quase 2 horas de live, meu Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos. Pastor, ora por nós aí, em nome de Jesus. Senhor, como que é o nome da irmã? Tem que orar? Carla. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós queremos orar, meu Deus, em primeiro lugar, meu Deus, pela Carla, Senhor. Que a tua mão a alcance, que o Senhor repreenda toda enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos ela diante do Senhor, pedindo que o Senhor intervenha, meu Deus, dando saúde e repreendendo todo o mal para a glória do teu nome, Pai. Eu oro, meu Deus, agora por cada um desses irmãos, meu Deus, que participaram conosco dessa live aqui. Meu Deus, talvez alguns assuntos tenham sido complexos, meu Deus, mas que de alguma forma tenha servido para a edificação dos mesmos. Nós oramos aqui para a glória do teu nome. Eu quero te pedir toda sorte de bênção sobre o lar do nosso irmão pastor Claudemir, sobre a vida da esposa dele, meu Deus, a Bárbara, sobre a Raquel, sobre este lar. Continua com tua mão estendida, vai levando ele aonde o Senhor quer levar para a edificação das vidas e que, acima de tudo, Senhor, a tua igreja esteja preparada para encontrar contigo, meu Deus, em breve. Em nome de Jesus, nos encha com teu Espírito Santo. Dá-nos esperança de uma vida eterna contigo, meu Deus, em adoração e em louvor, desfrutando, meu Deus, da gloriosa presença do Cordeiro. Em nome de Jesus nós oramos para a glória do teu Filho. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Deus Pastor abençoe, Josué, pessoal. Deus abençoe o Até a Senhor. próxima. Tamo junto. Estenda as tuas mãos. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do doce e mega Espírito Santo esteja e permaneça com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam Amém. Deus abençoe todos vocês. Desculpa se de repente nós não conseguir responder todos os comentários. Um abraço, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente em nome de Jesus. Um beijo, fica na paz. Deus abençoe. Raquel. Caramba, Raquel. O assunto é grande. Entregar o presente.